Flores suculentas. Beleza resistente para qualquer ambiente. As flores suculentas são verdadeiras obras de arte da natureza, com folhas carnudas, formatos únicos e núcleos vibrantes. Essas plantas se destacam tanto em ambientes internos quanto externos. Mas o que torna as suculentas tão especiais? Vamos descobrir suas vantagens, desvantagens e os cuidados essenciais para que elas se mantenham sempre saudáveis e bonitas. Uma das principais vantagens das suculentas é a facilidade de cuidado. Elas são plantas extremamente resistentes, pois fornecem água em suas folhas, caules ou raízes. Isso significa que não precisa de regas frequentes, o que se torna perfeitas para quem não tem muito tempo para cuidar do jardim. Além disso, suculentas são altamente decorativas e sua variedade é impressionante. Espécies como a echeveria, com folhas em formato de roseta, o Sedum morganianum, que cresce em cascatas, ou mesmo as espécies coloridas com tons avermelhados e arroxeados, permitem composições incríveis em vasos, canteiros ou jardins de pedra. Elas trazem vida a qualquer espaço, sejam pequenos apartamentos ou grandes quintais. Por serem compactas, as suculentas também são ideais para a decoração de interiores. Elas cabem em qualquer cantinho, desde prateleiras até mesas de escritório, e ainda ajustadas para um ambiente mais agradável e harmonioso. Apesar de sua resistência, suculentas não são invencíveis. Um dos maiores desafios é o excesso de água. Se regadas em excesso, as raízes podem apodrecer rapidamente, prejudicando a planta. Além disso, o uso de vasos sem furos de drenagem pode ser um grande problema. Outra desvantagem é que algumas espécies de suculentas são sensíveis ao sol intenso. Além disso, as suculentas podem ser delicadas não relacionadas. Alguns, como o colar de pérolas ou o sedum, têm folhas que se soltam facilmente ao toque. Isso exige cuidado especial ao replantar ou mover a planta de um lugar para outro. Cuidados essenciais que você deve ter com as suculentas. Para manter suas suculentas sempre bonitas e saudáveis, é importante seguir algumas dicas simples de cuidados. Primeiro, rega moderada. As suculentas preferem pouca água. Uma regra geral é vista apenas quando o solo estiver completamente seco. No verão, isso pode ser uma vez por semana. No inverno, a cada 2 semanas. Sempre evite deixar água acumulada no prato do vaso. Segunda, luz adequada. A luz é fundamental para as suculentas. Elas gostam de ambientes bem iluminados, mas algumas espécies podem precisar de sombra parcial. Coloque-as próximas a janelas ensolaradas ou em locais com luz difusa. Terceira, substrato drenável. Utilize um substrato específico para suculentas, que seja leve e permita a drenagem rápida da água. Misturas de terra com areia grossa ou perlita funcionam muito bem. Quarta, vasos com furos. Sempre escolha vasos com furos no fundo, garantindo que a água não fique acumulada e cause o apodrecimento das raízes. Quinta, proteção contra o sol forte. Embora goste de luz, evite o sol direto do meio-dia, especialmente em climas quentes. Se notar que as folhas estão queimando, mude a planta para um local mais protegido.
Sexta, o manuseio cuidadoso. Algumas espécies têm folhas delicadas, como o sedum pendente. Ao transplantar ou reposicionar, segure a planta com cuidado para não danificar suas folhas. Aqui podemos ver a diversidade das suculentas. A echeveria, com suas folhas verdes e rosadas em formato de roseta, é uma das favoritas para decoração. Já a Sedum morganianum, ou rabo de burro, encanta com seu crescimento pendente e folhas pequenas e carnudas. Essas espécies são perfeitas para criar composições em vasos, jardins verticais ou terrários. Outro destaque é o uso das suculentas em jardins de pedras. Combinar pedras, cascalhos e diferentes tipos de suculentas resulta em um visual moderno e de baixa manutenção. Como conclusão, as suculentas são plantas incríveis, simples de cuidar, visualmente deslumbrantes e adaptáveis a diferentes ambientes. Porém, elas pedem a atenção em detalhes como controle adequado de água e luz controlada e equilibrada para cada uma. Se você seguir essas dicas, poderá desfrutar da beleza dessas plantas por muitos anos. Seja em um jardim de pedras, em um terrário ou em pequenos vasos decorativos, as flores suculentas trazem um toque natural, elegante e dão vida para qualquer ambiente. Cuide delas com carinho, e elas certamente retribuirão com toda a sua beleza.